O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito interessante, muito curioso perceber o que o Salmo faz, a oposição que o Salmo que a gente escutou faz. O contrário de escutar, de ouvir, não é surdez. O contrário de boa audição não é estar surdo. O contrário de boa audição é endurecer o coração. Tanto é que o Salmo nos diz: não endurecer o coração, mas ouvir a voz do Senhor. Então, o contrário de uma boa escuta é um coração duro, um coração de pedra. Quem não escuta bem é quem tem o coração empedernido. Então a gente logo vê de cara que a escuta da palavra não é algo que se faz só com os ouvidos. A escuta da palavra é algo que se faz com a abertura do coração, com a capacidade, com a disposição, com a sensibilidade de quem se põe em atenção. Não é demais denunciar que o nosso tempo é um tempo de falatórios. Não é demais insistir que o nosso tempo é um tempo de juízos, de grandes oratórias, de grandes discursos, na internet ou fora dela, nos tribunais virtuais ou nos tribunais cotidianos, onde as pessoas se julgam donas da verdade, pretensas donas da verdade. O oposto a este falatório é esta escuta afinada. A gente vem falando disso muitas vezes, afinar o ouvido. O ouvido é o diapasão do coração. É a partir do ouvido afinado que o nosso coração se torna terreno, fértil para a palavra de Deus. Ela pode cair, florescer, frutificar. Que perigo é quando a gente endurece o coração, no orgulho, numa espécie de autossuficiência e pretensão. Quanto nós temos isso hoje? Donos da religião, pretensos donos do sagrado, gente que já consertou tudo, pretensamente, na própria vida, e agora se senta no banco de reitor, colocando o outro no banco de réu, se senta no banco de juiz.
não endurecer o coração, diz o Salmo, e diz muito bem, ter o coração largo. Essa é uma terapêutica que o Salmo nos apresenta hoje, uma terapêutica fundamental para os nossos dias. Falta-nos escuta, escuta para além das palavras, escuta para além dos silêncios, falta-nos capacidade de atenção. O Evangelho fala-nos de Jesus pregador, de um Jesus que prega, mas de um Jesus que não só anuncia, mas testemunha com a própria vida. De um Jesus que tem palavras, mas tem ações, que acompanham e testificam essa palavra, que são como que um sinete, um carimbo nessa palavra. Jesus começou a sua missão. No domingo passado, quem veio à missa deve ter ouvido Jesus se aproximando da beira do mar, lugar dos perigos, lugar da diversidade, e ali chamou 4 discípulos: Simão, André, Tiago e João. Convidou estes homens a se tornarem pescadores, não mais de peixes, mas de uma humanidade sofrida, para resgatá-la das funduras da vida, para resgatá-la dos afogamentos da existência, para permitir que as pessoas vivam de fato. E Jesus começa a sua missão em Cafarnaum. O Evangelho é muito sábio. Cafarnaum significa aldeia da consolação. O gênio que escreveu o Evangelho sabe muito bem que a missão de Jesus vai ser isto: trazer consolação. O Deus que Jesus apresenta é um Deus consolador. Em Jesus Cristo se aprofunda, se rasgam os céus, e a gente vê um Deus completamente misericordioso, amoroso, na disposição da humanidade de salvá-la, resgatá-la, fazê-la viver. Nós não temos outro Deus senão o Deus da vida. Nós não temos outro Deus senão o Deus que enxuga nossas lágrimas, que asila o nosso coração, que dá espaço para que a gente possa ser. Qualquer outro Deus que esteja no horizonte oposto a este, não é o Deus de Jesus Cristo. Na aldeia da consolação, num dia de sábado. Sábado é um dia sagrado para os judeus. É o dia do descanso, dia de recordar a liberdade. Nós fomos escravos, estrangeiros, mas Deus nos libertou. Dia de recordar que Deus mesmo descansa de sua obra. Dia de recordar, portanto, que é preciso ter o coração aberto, que é preciso ter o coração largo e evitar a surdez do coração, evitar o endurecimento do coração. É esse o dia de sábado. O dia de sábado para o judeu é o correlato do domingo para o cristão. Como nós cristãos vamos à igreja, e aqui celebramos a palavra, e aqui bancamos o calor, o cansaço, as dificuldades do dia, o peso de um início de uma semana, estamos aqui para escutar e não para endurecer o coração. Os judeus também tiravam o sábado para meditar a palavra. Mas muito diferente dos escribas, melhor dizendo, muito diferente dos mestres da lei, Jesus fala com autoridade. A diferença de mestres da lei que conhecem a Sagrada Escritura a fundo, que sabem os meandros da letra, que conhecem as funções do texto,
Diferente destes, Jesus fala com autoridade. O Evangelho está deslegitimizando a palavra dos mestres da lei, daquela religião instituída. Essa religião instituída parece que já não tem mais autoridade. Parece que diz algo que só bate nos ouvidos, mas sai pelo outro. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Só resvala no coração, não entra. Uma mensagem que perdeu efeito. Uma mensagem esvaziada de sentido. Essa religião é uma religião que o povo já vê, está corrompida. Ela exaure as pessoas, põe pesos pesados demais para o povo carregar. É uma religião que impõe a imagem de um Deus que não é consolação, mas de um Deus que quer sacrifícios. Impõe a imagem de um Deus que não ama os mais excluídos, mas exige deles ainda mais. Esta religião já não tem mais autoridade. A de Jesus Cristo é agora a religião autorizada. E a autoridade não vem de outro lugar. Ela vem do próprio Pai. A autoridade que Jesus tem é a autoridade que vem de Deus. A religião se perdeu na busca pelo poder. Ela ensina para dominar. E ela quer dominar os corpos. Ela quer dominar as cabeças. Ela quer dominar o gozo da vida, limitar, colocar diques, para que as pessoas não experimentem toda a potência de viver. Pessoas livres são perigosas. Pessoas com potência de viver não se submetem a um poder pretensiosamente sagrado. Jesus tem, ao invés de poder, autoridade. E a sua autoridade é esta: sua palavra é cheia. Tem uma palavra que é até muito rebuscada, mas é vazia. A palavra de Jesus é cheia de sua experiência. Não vamos nos esquecer que Jesus é um homem de fé, que ele fala naquilo que ele acredita, daquilo que ele acredita. Ele fala de sua experiência. Jesus comunica a sua experiência fundamental de Deus, de um Deus que luta conosco nas nossas lutas, de um Deus que se põe ao nosso lado nos nossos lutos, de um Deus que alimenta as nossas fomes, de um Deus que sacia nossas sedes, de um Deus que desperta nossos desejos, que libera a nossa vida, que tira o peso dos nossos ombros, que nos dá responsabilidades, mas não culpas. Então Jesus parece nos ligar a um Deus que é Salvador, uma fonte onde a gente pode beber, onde a gente pode encontrar descanso, onde a gente pode encontrar o refúgio para os nossos cansaços. A mensagem de Jesus é uma boa notícia. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente esvaziar essa experiência de Jesus que ele comunica. E as pessoas conseguem perceber, portanto, que essa mensagem é diferente. Que Jesus fala diferentemente dos mestres da lei. Que sua mensagem é de fato autorizada. Como nós queremos e precisamos buscar mais uma vez esse Deus. Um Deus que de fato nos libera para poder viver. Dentro da sinagoga, então, esse lugar sagrado, esse lugar religioso de meditar a palavra, está alguém possuído por um espírito impuro. É muito curioso notar isto. Não é de fora do espaço sagrado. Não é longe do espaço religioso, é dentro que está alguém possuído por um espírito impuro. Não vamos nos deixar levar pela imaginação. Espírito impuro, no Evangelho de Marcos, é tudo aquilo que se opõe
à vontade de Deus. Tudo aquilo que se opõe ao projeto e à boa notícia de Jesus. Eu explico. Se o reino de Deus é o reino da solidariedade e da paz, o espírito impuro é aquele que impõe violência, discórdia, desunião, é aquele que impõe indiferença e egoísmo. Se o reino de Deus é o reino da partilha e da fraternidade, o espírito impuro é o espírito de oposição a este projeto de vida, de partilha e de solidariedade. É o espírito do egoísmo, do pensar apenas em si próprio. Espírito impuro, portanto, não é um demônio, não é aqui uma imagem medieval do demônio de chifres e rabo, não tem nada que ver com uma fantasmagoria, com um fantasma, mas tem a ver com uma realidade, tem a ver com uma forma de vida. É viver em oposição ao projeto de Deus. Quando Jesus Cristo chega avisando-nos que Deus com Ele mostra a sua consolação, o espírito impuro sacode. Sacode a religião que aprisiona, sacode a religião que até sabe quem é Jesus, mas não se compromete com Ele. Eu sei quem tu és o santo de Deus, diz o espírito impuro, mas não basta saber, não basta saber quem Jesus é preciso caminhar com Ele. Não basta saber quem Jesus é preciso ser discípulo e segui-lo. Não basta ter ouvido falar de Jesus, é preciso se comprometer com Ele. E se compromete com Ele quem vai até a cruz, como seu discípulo. Quem não foge da doação da vida. Então, espírito impuro se parece muito com as nossas formas de viver religião ainda hoje. Infelizmente. Porque, infelizmente, nós ainda vivemos experiências religiosas marcadas pela culpa excessiva, pelo medo aterrorizante, medo do inferno, medo de não ser salvo, medo de não ser amado por Deus. Um medo que às vezes impede as pessoas até de olhar para aquilo que se passa no presbitério, aqui no altar. Quantas experiências religiosas são marcadas pelo peso, um moralismo excessivo, um formalismo que excede, pesa tanto nos ombros, que impede as pessoas de vivenciarem o sagrado como uma ligação fundamental a Deus. As pessoas às vezes se sentem muito ligadas aos religiosos, mas não a Deus, não direcionadas ao sagrado que salva, que liberta. Quantas experiências religiosas são aprisionantes, quando não são excludentes. Ao invés de a gente ser acolhedor, a gente exclui. Ao invés de fazer laços, a gente faz divisões. Ao invés de reconhecer que somos todos irmãos, nós vivemos na disputa de quem é o melhor e quem é o pior. Quem é o santo e quem é o pecador. Sabemos tudo de doutrina, conhecemos a fundo as Sagradas Escrituras, quando muito, mas de Jesus Cristo mesmo, muitas vezes sabemos pouquíssimo. Até sabemos porque ouvimos falar de Jesus, mas segui-lo de verdade, poucas vezes o fazemos. Porque seguir Jesus Cristo compromete a gente com o amor, compromete a gente com o amor que esvazia na doação o nosso coração. Uma religião que, portanto, mais afasta de Deus do que liga a Deus, é muitas vezes o terreno da nossa prática. Infelizmente, nós também estamos possuídos por muitos espíritos impuros. Quando importa mais o dinheiro, quando importa mais
a corrupção dos religiosos para fazer templos monumentais. Quando importa as igrejas lotadas de gente, a perder de vista, quando importa mais o testemunho das massas, o anúncio para as massas, e importa menos a experiência pessoal, a experiência também de uma comunidade quente, uma comunidade que seja vigorosa no amor. Nós precisamos ser exorcizados. Jesus, libera-nos. Esse deve ser o nosso pedido, para que a nossa religião nos permita respirar, para que a nossa religião nos permita viver. Reler a vida, religere, reler a vida e perceber nas faltas da vida a presença de um Deus que nos acompanha. Religare, religião é ligar-se a Deus e ao irmão. Como é importante aproximar-se desse Jesus e segui-lo de pertinho. Nossa admiração por Jesus pode fazer Jesus ficar lá, à distância. A gente admira, mas nunca vai ao seu encontro. A admiração do discípulo é diferente. Ele mira, admira, segue e vai com Jesus até o fim. Jesus não conversa com o espírito impuro. Jesus pede para ele sair logo. A nossa experiência religiosa precisa pedir. Cala-te, sai, para todos os espíritos impuros que nos impedem de encontrar Deus, que nos impedem de fazer dessa vida mais parecida com aquilo que Deus quer. Não endureça o coração. Ouvi hoje a voz de Deus.